O Atlético acabou de anunciar o ISEP no Nacional da Ilha da Madeira, né? Exato. Acabou de anunciar agora oficialmente. O Andrezão vai colocar no telão aqui para nós. O Atlético acabou de anunciar o empréstimo do ISEP. Está aqui, ó. Olha lá, o Atlético acertou o empréstimo do meio-campista Matheus ISEP para o Nacional da Ilha da Madeira de Portugal por uma temporada. O acordo prevê opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta, que é formado nas categorias de base do Atlético. Boa sorte nessa nova etapa. ISEP, se o ISEP tiver juízo, cabeça boa, bola ele tem. Não tem, galera? Tem. Eu acho que teve poucas oportunidades, mas aí não dá pra gente poder também entrar muito em detalhe, porque a gente não acompanha treino, né? A gente sabe de algumas situações extracampo que a gente já falou aqui, mas tem um futuro, acho, promissor. Aliás, falando até, pegando o gancho do ISEP para poder falar de categoria de base do Atlético, a gente fala muito da geração do Sub-17, né? E ontem 5 jogadores do Sub-17, né, convocados para a seleção, para poder passar por um período de treinos lá na Granja Comari. E eu acho que isso já mostra um pouco do trabalho do Luiz Carlos, que está fazendo toda a reformulação ali na base do Atlético, que está se destacando muito essa questão do Sub-17, o Samuel Rodrigues, lateral direito, aí você tem o Gomide, você tem o Vinícius, que são meio-cambistas, e a novidade, né, além do Riquelme, a novidade do Veneno agora, né, e aí vocês podem preparar, né, porque agora com o Veneno na seleção, se já existia aquela situação do assédio, né, agora fica maior ainda com a ida do Veneno, mas é o Sub-17 do Atlético, né, é a base mostrando para o torcedor, e aí o torcedor aumenta aquela expectativa de ver, Elton, né, a transição para ver possivelmente esses jogadores no profissional. Eu tinha até a informação de que o Riquelme poderia ter uma oportunidade de treinar agora com o profissional, mas eu acho que ela vai ser um pouco retardada por essa situação dele estar lá na Granja Comari, participando do período de treinamento junto com a seleção Sub-17. Ô, Brenão, eu acho que merece o destaque, não vou falar o nome aqui de cada um, né, ter o destaque necessário nesse momento, né, 5 convocados, o Cruzeiro teve como que ele chama? O Eduardo Pape. Isso, o Cruzeiro teve 1 e o Atlético teve 5 convocados. O Samuel Rodrigues, né, os irmãos Rodrigues foram convocados, né, o Samuel Rodrigues e o Vinícius Rodrigues são irmãos gêmeos. O Riquelme, que a gente já falou que merece uma passagem pelo time profissional o mais rápido possível. O Gomide, que foi um outro destaque também que o Atlético teve aí nos últimos campeonatos. E o Gabriel Veneno. Então, 5 jogadores convocados pelo Atlético, e eu concordo com o Breno, eu acho que isso tem um grande significado, eu acho que isso pode representar muita coisa para o Atlético. Quando a gente fala ter cuidado, eu não falo para esconder esses atletas, né? Porque às vezes muita gente escuta a gente falando assim, o Atlético tem que ter cuidado com esses atletas. Não é para esconder eles. O Atlético precisa mostrar esses atletas. O ter cuidado é saber a hora de colocar, saber o momento ideal de pegar e dar mais minutos para esses atletas, não colocar eles no olho do furacão. Muita gente acha que às vezes é na dificuldade que você vem a oportunidade. Isso funciona em determinados momentos, mas o máximo que você puder colocar esses meninos numa condição boa para que eles possam jogar com tranquilidade, sem a responsabilidade de um caminhão de areia nas costas dele, tente colocar eles na boa, para eles pegarem e desenvolverem o melhor futebol para eles. Então o Atlético tem esses jogadores em diferentes funções do campo. Diferentes funções, você tem lateral, você tem volante, você tem um armador, você tem atacante. Então, assim, isso é importante para o Atlético. Você está revelando mesmo, colocando na seleção brasileira, jovens promissores em diferentes funções do campo que podem ser muito importantes para o Galo na sequência aí da temporada. Principalmente, eu acho, o aspecto do Samuel Rodrigues, que é um lateral direito. O Atlético tem uma carência em relação a essa questão de lateral, até propriamente no profissional, que existe ainda, né, toda uma desconfiança, até pelo Natanael, pelo Preciado, que está lá na seleção. Inclusive, falando em seleção, cara, tá me surdo. Eu tô meio sem entender como é que o Minda entra o segundo jogo seguido que o Minda nem entra, né? Ontem eu tava na expectativa de ver o Minda entrar lá para ajudar a seleção. E o Preciado entra no final dos dois. Entra no segundo tempo e tal. E o Alan Franco mostrando regularidade como lateral direito lá na seleção. Mas, enfim, é uma boa notícia pro torcedor do Atlético. Se sou dono do Atlético, eu chegava e falava, nunca mais deixa de jogar na lateral. No meio, né? Nunca mais deixa de jogar na lateral. Não, vai jogar na lateral, nunca mais vai deixar de jogar ali. Então, é ali, você falou fixado. Não, falei certo, você ficou certo. Você não prestou atenção. Não deixar de jogar na lateral. Nunca mais deixar de jogar na lateral. Porque ele não jogou? É porque a frase ficou... Não, você tem dificuldade. Mas nunca mais deixe de jogar como lateral. Se eu sou dono do Atlético, Alan Franco, você é lateral. Não.
Isso você, se eu fosse o dono, você falaria. Eu falaria diferente. Alan Franco, você nunca mais vai deixar de jogar na lateral. Nossa, é lá, fica lá, não sai de lá. Não sai mais de lá. Pirâmide invertida. Uma vez eu tive uma briga aqui por causa dessa história. Aqui na Band. Negócio de pirâmide invertida. O André lembra. Alan Franco. Partidaça. Mas você não entendeu a parada da Franco. pirâmide invertida, não? Tem, Foi lógico. daqui recomendado. Partidaça mesmo. Partidaça mesmo dele contra a Alemanha. Bela partida. Bela Nossa, partida. E o Preciado entrou bem de novo. Pô, aquele lá é ponta, né? Vai. Se eu sou dono... Aí, trocou! É só trocar, pô! Mais um. Ali! Mais um. Trocou! Ei! Afoga, tio Paulo! Tio Paulo! Presta atenção, tio Paulo. Preciado voltou, ponta. Não, mas tio Paulo, não, você Pera fala aí. com o Barba. Tio Paulo, não, mas é ele que manda. Você não sabe o tanto que manda, meu filho. Tio Paulo, Preciado voltou da Copa, ponta. Esquece a lateral. Lateral o Alan Franco. Põe os dois para correr do lado. Tô falando sério, não tô de zoeira não. Você, torcedor do Atlético, vamos fazer a hashtag. Preciado ponta, Franco lateral. Hashtag. Marca o tio Paulo e marca o Barba. E vamos mandar pro povo lá do Atlético. Não pode ser diferente disso. Esquece o Franco na volância, esquece o Preciado de lateral. Ponta. E o Minda, reserva do Preciado. E o Minda banco. E o Minda é bom. Reserva do Preciado. Aí é loucura. Ué, se ele tá voando Tá por ali, voando na Copa, pô! até o técnico dos caras, que é o BKTS, optou, falou, Minda é ponta, Preciado, você é de ponta. Aliás, é bom de serviço, hein? Aí eu tinha, você que falou que não gostava? Eu não gostava, mas eu passei a gostar a partir de ontem. Só a partir de ontem. A partir de tá? ontem. O beijo, o abraço da gostava, já esposa gostava. me conquistou. Não, ele fez um trabalho bom. apaixonado. Quando ele surgiu, como é que chama o time que ele, da Argentina lá? Foi no Defesa e Justiça. Defesa e Justiça. Fez um grande trabalho. Foi campeão Aí depois da rodou Recopa. e tal. Da Sul-Americana. Sul-Americana. Não, da Recopa. Recopa. Quando a Sul-Americana, quando ganhou, era o Crespo. Isso. Depois ele passou por alguns times e tal, mas eu tô gostando dele. Cara, Mas ele te Mais conquistou do só por causa do beijo, na, beijo esposa. na esposa. Nada disso que ele fez no futebol, nada disso que ele não. O precisou. homem é Nada. apaixonado sempre. Agora eu vejo ele de outra forma. O BKTS prestou relevante serviço ao Atlético, gente. Pera aí, ué. O BKTS prestou relevante serviço pro Atlético, porque o BKTS ensinou pro Barba o que faz com o Preciado e com o Alan Franco. ué. E até comida, sacanagem. Não, e até comida não. Calma, só. É porque se você vai escalar... Ô, gente, falando sério... Eu não tô entendendo mesmo. Tô falando sério, eu não tô zoando. Eu posso brincar às vezes, mas eu tô falando sério. O Preciado de ponta, o Alan Franco de lateral, o Atlético já resolve dois problemas. mas e as carências? Dois problemas. A carência no meio campo. Calma, nós vamos chegar lá, Tem mano. que chegar, Calma. tem que chegar. O Thomas Pérez vai ficar? Não, né? Ué, Vai, até o depende, final tem que do ver os ano. Até o números, final né? do ano. Tem contrato até o final do ano. Não vai ser adquirido. Não vai ser adquirido, então. Não vai ser Até o adquirido, momento, não. não. Meio ano Então, ainda pra tem ficar problema no meio campo ainda. Continua com problema no meio mesmo campo. com o Thomas Pérez aqui. Por que Atlético e Cruzeiro eles não dão as mãos e vão no mercado? Cada um buscar um volante bom, hein? Eu tô dando conta? O Atlético tem um ano e meio. Quem é melhor, o Spindle ou o Tio Paulo? É difícil. Colocou na sinuca de bico. Bicaço, cara. Eu acho que assim, cara, o Paulo Brax, a gente estava analisando agora na rádio e a gente levantou bons nomes que o Brax conseguiu trazer para o Atlético. Né? A gente pode apontar aí Lodge, Vitor Hugo, Maicon. Cara, o Minda, eu vejo potencial no Minda. Eu vejo potencial. O Cassiera eu já tenho minhas dúvidas sobre a capacidade do Cassiera. Eu acho que a Sierra ruim. Tressolde bom. O preço que ele foi adquirido. Mas eu acho que ele é um jogador. Eu tô aqui falando desde Você acha útil? útil. Tem Que um eu falo, amigo o Cassierra. Eu acho o Minda mais útil. Eu falo, o Cassierra vai ajudar, Eu não acho Enquanto Cassierra. o Você Hulk acha estava mais aqui. útil? Eu questiono, por exemplo, os valores. Eu acho que os valores Cassierra que também? o Cassierra foi adquirido, assim, eu questiono. Pô, o Cassier fez uns Tanto bons ele jogos. Eu Ainda, acho que tá? só o Guilherme que me ajudaria Só aqui uma nessa coisa, resenha. eu O Guilherme estaria ao meu lado. Qual contesto os Guilherme valores. Souza, me dá Eu um pouquinho contesto longe. os valores do Cassierra e do Minda. Do O Minda Minda eu não tá- questiono, não. O Minda Porque foi próximo do é Cassierra. jovem Não, ainda, é uma aposta Foi para próximo do virar. Cassierra. 7 milhões de euros. Um é 7, o outro 8 milhões de euros. O Minda é mas aposta com capacidade e sendo jovem é isso mesmo. Cara, mas aí o Arroio cê- custou cê- 8 milhões de euros. Você tem apostas que eu acho que são mais interessantes.
O Minda O tem próprio 30 Arroio anos. eu considero mais interessante do que o O Minda. Cassiero tem 30 anos, né, gente? Isso. 31, vai fazer 31. Não, 29, não. Não, é 30 anos. 30 anos Não, já. não chegou. 8 milhões de euros dá 30 anos. Meu Deus do céu. Eu acho que é 29 mesmo. Mike e o HG, você não me perguntou não, mas assim, eu vou por currículo, tá? Por currículo ele é de Spindle. Porque o trabalho do Spindle aqui também é ruim. Eu não acho bom, não. Mas por currículo, o Spindle pra mim é Pois é, superior ao mas aí o trabalho do Paulo Brax com autonomia e sem autonomia, a gente já viu que é um trabalho ruim, por onde ele passou. Sim. O trabalho do Spindle com autonomia foi bom, e o trabalho do Spindle no Cruzeiro hoje eu não sei mesmo se ele tem total autonomia como diretor de Entendi. futebol ou se não tem. Por quê? Por vezes Eu a acho que gente ele tá no fica guarda-chuva cobrando do dos Joaquim. caras, mas quem segura, às vezes, é quem está acima, né? Imagina o Pedro Daniel dizendo, Paulo, não dá para ir, não vai que não dá. Sim. Aí a gente vai, obviamente, cobrar do Paulo. Só que a questão da autonomia você também conquista. Ela pode ser uma maneira de você negociar para você trabalhar no clube. Fala, cara, eu vou ter autonomia aqui para, né? Sim, Porque, sim. Pedro, você está dizendo que não é para eu ir aqui, mas, porra, Mas acho que nós mesmo- perdemos o Hulk, outros jogadores saíram, então nós temos caixa, pô, temos que suprir isso aqui. Mesmo Eu sem autonomia, esses caras têm que brigar mais. Cara, né? mas eu Brigar, acho que- ó, eu preciso Thiago, disso, a gente precisa Thiago, disso, a gente tem que resolver Thiago, isso. eu acho que isso passa até no perfil do treinador. Eu vejo o Arthur Jorge com uma autonomia muito maior do Eu que o também Barba vejo, dentro do também Atlético. vejo. Não, mas assim, Isso- a gente não pode isso- considerar o início de temporada, Thiago, a janela Thiago, feita pelo Spindle no mas início da isso- temporada, então, buscando mas o isso- Chico da Costa. Isso pode minimizar a força do diretor de futebol. Não, eu entendo o que você está falando e tendo a concordar. Eu só estou dizendo assim, eu preciso analisar o trabalho do Spindle e do próprio Brax no macro. Eu não consigo pegar e falar assim, esse ano. Porque se eu pegar o trabalho do Brax, e aí pensando especificamente em contratações, cara, o Brax buscou o Biel no ano passado. O Brax deu um contrato longevo pro Dudu, que eu até achava certo na época, que o Valu sempre falou que não, e tem que dar uma palmatória, o Valu estava certo naquele momento. Aí você vai olhando as contratações feitas na janela passada. Não, o Renier é o pior de todos para mim. Eu Renier, acho que o Renier, sabe, Renier com nada contrato justifica o Renier estar aqui. 5 anos de contrato? 5 anos de contrato, nada. No caso do nada. Spindle, eu olho mais pro que ele fez no período em que estava aqui o Tite. Cara, não tem como você ir lá buscar o Chico da Costa do jeito que foi. Aliás, Você ontem- bate e briga. Não vou buscar. Ontem à não. noite eu tava lá no Gore Grill, lá no Rafa. Ele não tava lá não, mas eu tava lá. Fui lá comprar uns espetinhos. Ó, bom. Aí tô lá e tal. E aí sempre chega alguém para trocar uma ideia e tal. E chegou um cara para perguntar para mim sobre esse negócio de idas ao mercado e tal. Eu não vou me lembrar o nome dele. Assessor parlamentar. Aí ele me perguntou assim, HG, você acha que esse movimento ruim de mercado de Atlético e Cruzeiro tem relação com de não ter dinheiro liberado para buscar, porque os caras são ruins mesmo, mas dentro desse assunto nosso aqui. E ele me perguntou se eu acredito que, por vezes, diretor de futebol atende solicitações de empresários para manter a boa relação. Mas já matei na hora. Falei, lógico. Por vezes os caras contratam, oferecem tempos longos de contratos. Vocês sabem que muitos empresários, não sei se todos, ganham, além do negócio, da negociação, eles ganham percentual todo mês em cima do salário do jogador. Então, quanto maior o tempo de contrato, mais tranquilidade, a garantia de receber. Para os clubes aqui de Minas que estão agora, atualmente, o Cruzeiro nunca deixou de pagar em dia e o Atlético, depois da chegada do Pedro Daniel, não atrasou mais. Então, tá uma delícia. E aquele famoso assim, olha, eu estou numa situação financeira, você é um empresário, estou numa situação financeira difícil, conversa com ele lá para ele dar uma ajudadinha, aí ele ajuda. Mas aí essa é a troca de favores. Aí depois o empresário Depois ele volta te e fala empurra assim, uma coisa olha só, ruim. eu tô com um jogador aqui que eu tô precisando de Esse é o colocar negócio. isso, Esse tem é o como negócio. você dar uma ajudinha. Você lembra da história do Rafael isso. Carioca com, acho que o Carlos Eduardo, que veio de contrapeso? Foi Carlos Eduardo? Carlos Rafael Eduardo? Carioca foi contratado. Não foi o Carlos Foi um Eduardo que jogador veio com que veio de Rafael Carioca, contrapeso, não sei se era o Rafael Cara, Carioca. o Carlos Eduardo está entre as piores contratações do Atlético também, hein? Não sei se foi o Carlos Eduardo, ou se foi o Rafael Carioca ou foi o Alan? Não, Não, o o Alan Carlos não, Eduardo o Alan chega- não foi, o não. Rafael Não, o Carlos Eduardo é mais chegou no antigo. Atlético 2013. Cara, eu acho que o Rafael Carioca. Ó, eu te libero o Rafael Carioca, mas você tem que levar o Carlos Eduardo junto. Tem um negócio assim de contrapeso. Aí, cara, é difícil. Você lembra do Arrascaeta, da história, Valuzinho? Lembro. Como é que chamava o jogador mesmo? Gonçalo Latour, eu acho. Latorre. Aí fica difícil. Né? Então tem Pera, essa. o Gino veio e foi com quem, Valor? O Gino também veio numa venda casada. Frederico Gino. Eu acho que ele veio junto no período do Arrascaeta, só que o cara que veio... Não, mas o cara que Não. veio... O cara que veio... Latorre. Contra a pessoa Latour. Mas os dois chegaram juntos, não chegaram, não? Talvez o Gino Arrasca tenha e o vindo Sanches Gino. com o Minho Arrascaeta. e o Gino e aquele outro maluco lá. Mas o Gino, gente, o Gino era Foi muito ruim.
teve Foi um pior. combinado de jogador ruim que não prestava. Que é um jogador pior? Foi uma penca de Gino era jogador pior. ruim. Felipe Seymour. Gino era do pior. Chile. Gino era pior. Esse era ruim, viu, bicho? O Felipe Seymour ainda conseguiu achar outros clubes Quais os brasileiros. piores jogadores que O foram Gino, contratados nos últimos anos pro Cruzeiro e Atlético? Vale o quê? Vale uns 3 só uns 3. 3 anos? Não, uns 3 jogadores Três nos últimos jogadores? Nossa. 5 anos. O Renier é o primeiro no Atlético, nos últimos 5 anos é o Renier. Não, o Atlético teve Denilson, aquele centroavante, lembra? O pior jogador. De Santo. Não, Gente, porque pediu agora recente. De Santo foi em Não, 2019. mas ele falou nos últimos. Nos últimos 5 anos. 5, 6, 7 Nos últimos 5. O pior de todos é o Renier. Depois, Biel, você não acha? o Biel, Não, segundo. no Cruzeiro tem uma lista. Terceiro. Vamos pensar mais um no Atlético. Não, tem muita gente. Pô, se o Paulo Brax trouxe 2 dos 3 Júnior piores, Santos, pronto. Júnior Santos. Se o Falei Paulo 3. Brax trouxe Mas, 2... Pérez, Eu lá. Eu fui perguntar para uma figura sobre a questão envolvendo o Lianco. Né? Porque você lembra que há alguns dias, né, surgiu o assunto de que ele poderia sair do. Ele poderia Mas falar sair pra do... onde? Hã? Pra onde? Não, que ele poderia pintar uma Isso, proposta, podia, etc. E tal. mas não falou, ninguém falou Não, onde. Não, aí hoje. Sul? Aí hoje eu perguntei para uma pessoa sobre, bom, já chegou a proposta e tal, e essa pessoa me disse, não, a proposta não chegou, mas a proposta vai chegar. A gente está aguardando a chegada da proposta. Será, cara, que o Lianco vai meter o pé? Se eu tenho uma incógnita enorme na minha vida da contratação do Léo Duarte. Porque eu não consigo compreender a contratação do Léo Duarte para ser o titular no lugar do Natanael como terceiro zagueiro pela direita. Zagueiro da direita. Porque era mais fácil você pôr o Ivan Roman. Hoje eu estava tendo essa conversa com colegas lá, falando assim, gente, esse Ivan Roman ele deve ter alguma coisa muito errada na vida desse homem para ele não conseguir ser mas ué. Desse homem não, desse menino, né? Desse Que ele jovem, é menino. para ele não jogar na lateral direita. é bom deixar claro, muito errada fora do campo, porque todas as vezes que ele foi utilizado, ele jogou bola, né, Renan? Exatamente essa era a conversa lá, Popó. Porque o nosso argumento era esse. Nenhuma vez ele entregou a paçoca, nenhuma vez ele fez uma partida que você falou assim, meu Deus, perdemos por conta dele. Nunca mostrou ser preguiçoso em campo, nunca mostrou displicência. uma Na capacidade seleção inteira chilena a ele fez isso. mais besteira que aqui. Muito mais. E aqui não Foi tem brigar chance. com o Rafael Leão. Aí uma coisa que vem na minha cabeça é sempre essa. O Léo Duarte veio porque o Atlético pretende a venda do Lianco. Isso sempre veio. Ah, não, mas é porque ele vai jogar de terceiro zagueiro mesmo e vai pôr o Natanael no banco. Aí você Pior que o Natanael melhorou, né, cara? E aí você fica pensando o seguinte, pô, E o aí o PCA? Natanael é um jovem, começou agora, tem potencial de uma venda barata, óbvio, não uma venda cara, que eu acho ele- mas já vai matar no ninho. Mas porque e o não vai. Preciado? Cara, eu Preciado, acho pelo que visto, ele não é lateral direito, acho que né? a diretoria do Atlético já desistiu do Preciado, velho. Vai pôr ele pra jogar de ponta, tentar jogar ele no ataque, tentar colocar ele de... Mas na alguma seleção do outra coisa. Equador ele jogou tipo, na ponta, de ponta direita. É isso Bala que eu foi acho que fazer vai lateral acontecer, direita ué. quando necessário, na linha de Ele quatro. poderia jogar, no caso, numa linha de 3 e ele de ala, que aparentemente era o que ele fazia lá no futebol tcheco. Fortíssimo futebol tcheco. Essa era a posição onde ele jogava, então faria sentido. No entanto, o Léo Duarte disse hoje lá, né, durante a apresentação, que ele se sente confortável jogando pela esquerda, porque o Atlético hoje tem só um zagueiro canhoto. Ah, mas vocês têm tara pro zagueiro canhoto. Não sou só eu, irmão. Técnico também tem tara, tanto que o próprio Barba usou isso como argumento quando para poder levar. Eu levei Alonso, Vitor Hugo, ele não tinha espaço para levar o Ivan Roman, por isso que eu não relacionei ele pro jogo. Então, tem só um canhoto, e aí o Léo Duarte falou que faz essa função. Mas tem uma outra questão, né? Eu, quando conversei agora com o Pedro Daniel, e não fui só eu que fiz essa pergunta para ele, eu vi que outros fizeram também essa mesma pergunta, e ele disse para todos nós, depois da contratação do Léo Duarte, vamos buscar um zagueiro pela esquerda. A não ser que desistiram, Tem que buscar, cara. a não ser que desistiram. Tem argentino barato por aí? Argentino não, mas... sul-americano. Barato. Famosa oportunidade de mercado. Chegando o fim aí de Não, mas contrato. Cara, quando o Galo foi atrás... A vida do Galo é essa, Alonso, pô. ele tava em alta Não. no Boca. Tava mesmo. Tava em alta no Boca. Eu Acabar ia de atrás chegar de um da- outro jogador muito estilo igual a ele, chama Ayrton Costa, Tá onde? no Boca. Mas aí custa, né? Ele voltou da Europa agora, mas voltou um senhor zagueiro. Não, que há umas 3 ganhou. semanas atrás, nós fizemos uma campanha pra você ir trabalhar no SIGA, velho. E sério, a campanha foi sério. Eu Quem faço tava essa aqui, campanha há 6 Guilherme? anos. Pois é, nós fizemos essa campanha. Tem um moleque também lá no Estudiante, chama Tomás Palácios, baita Não. zagueiro. Mas primeiro a gente Isso tem que daí- ver esses caras Ah, ganhando não, espaço os caras aqui, da- gente. Calma aí. anos de idade. Até um outro cara que escreve, um sudaco igual você, que escreve em espanhol, traduzi lá no Twitter, ele falando
assim, horrores bem desse cara. Tomás Falá jogou na Inter de Milão. Mas não adianta trazer, gente. Monza, mas é um jogador com personalidade. Não é sobre trazer, é sobre dar oportunidade. A gente até agora não sabe. O Preciado é um desses nomes aí. O Rap falou bem. O Preciado a gente não sabe. O que vai rolar? O que vai acontecer com o Preciado? O Preciado vai ganhar oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O Izep tá Natal? saindo? Tá, ué. Você falou que o Izep tava saindo. Já foi. O Izep, pra Portugal. mim... Hã? Foi pra onde? Portugal, ué. Nacional da Ilha da Vendido ou Madeira. emprestado? Emprestado. Só emprestado. Mas fixado, né? Cara, esse é o maior exemplo de como é mal gerido o departamento de futebol do Atlético nessa questão. O Izep era uma joia da base. Depois teve aquele problema no coração, ficou um tempo fora. Mas é um potencial. Sim. É um potencial. Ele nem foi testado o suficiente para darem bomba nele e para descartar. Ele não foi testado, porque quando entrou bem. Tá entrando melhor que Igor Gomes e Bernard, Sim, né? ele não foi testado o suficiente. E segundo ponto, ele nem ficou para ser vendido caro. Fala, Enio! Um abraço pra você, pra quem tá ligado no Tiro de Meta neste sabadão. Bora falar de Galo, que voltou às atividades no início da semana, após pouco mais de 20 dias de férias. Ontem, os jogadores treinando em 2 períodos. Na parte da manhã, o técnico Eduardo Domingues comandou aquela atividade técnico e tática na cidade do Galo. E na parte da tarde, mais uma vez, reforçando a parte física. É isso mesmo. Essa vai ser a tônica das próximas semanas. E como eu trouxe em destaque, em manchete, o Atlético não está pensando de jeito nenhum em fazer amistosos antes do retorno oficial no jogo contra o Bahia, dia 21 de julho. Eu conversei com algumas pessoas da diretoria que afirmaram que receberam até propostas de clubes da Série A para aqueles jogos amistosos. Mas o Galo entende que isso pode sobrecarregar os jogadores e acabar atrapalhando no planejamento que vem sendo desenvolvido. Só que o Galo fará 2 jogos treino na reta final, que o clube chama de reta pré-competição. Serão 2 jogos treino, provavelmente, ambos na cidade do Galo, pode até ser aberto à imprensa, o clube ainda não decidiu isso, mas sem transmissão da televisão, sem uniforme oficial. Então o Galo vai enfrentar times de menor porte, podemos dizer assim, para fazer parte desse planejamento, não sobrecarregar os atletas, mas ao mesmo tempo que eles comecem a entrar em ritmo de competição. Lembrando que o Atlético tem pela frente o Campeonato Brasileiro, também a Copa Sul-Americana e, é claro, também, né, a Copa do Brasil. Tá vivo nas 3 competições o Galo. Bom, eu também destaquei em manchete que hoje seria o encerramento desta primeira semana. É o 6º dia de atividades e amanhã, Everson e companhia vão poder desfrutar da Copa do Mundo, viu, Enio? Os jogadores vão ter um descanso e na segunda-feira voltam novamente às atividades na cidade do Galo. Jogo mesmo só em 21 de julho contra o Bahia na Arena MRV. Com as informações do Galo, aqui no programa Tiro de Meta neste sabadão, repórter Henrique André. Bom dia! E aí, massa atleticana? Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui no Radar Galo Forte. A nossa missão é trazer as principais notícias, bastidores, informações e tudo o que acontece no universo do Galo, sempre com respeito à massa e com muita paixão pelo Atlético. Então já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e levar esse conteúdo para mais atleticanos. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Galo. E comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre o assunto de hoje. Quero saber o que a massa está pensando. A sua participação fortalece o canal e ajuda a construir uma comunidade cada vez maior de atleticanos apaixonados pelo Galo. Obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Aqui é Galo.